Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Hoje na nossa aula nós vamos ver o tema transportes modais. Então as redes de transporte. Nós vimos na última aula que existem 4 modais de transporte, ou seja, 4 modos de transporte, que são transporte ferroviário, o transporte rodoviário, e completando aqui, nós temos o transporte hidroviário e aeroviário. Então, na aula de hoje, nós vamos completar, sendo que na última aula nós vimos as ferrovias e as rodovias no Brasil, nessa aula, as hidrovias e aerovias no território brasileiro. Então, primeiro, as hidrovias. O transporte hidroviário é o que possui a menor representatividade e participação nos sistemas de deslocamento nacional, o que é uma grande contradição. Haja vista o grande potencial que o país possui para esse modal. No Brasil, a rede hidroviária é muito ampla e muitos rios são navegáveis, sem sequer exigir a construção de grandes empreendimentos e estruturas, como obras de correção e instalação de equipamentos. Então, quando a gente fala de transportes modais, as ferrovias, ela precisa adaptar, ela tem um grande poder de adaptação, né? Ela pode ser instalada em qualquer lugar e ligar qualquer ponto a outro ponto, né? Você quer ligar 2 cidades por ferrovia, você pode construir ali pontes, você pode contornar montanhas ou morros, você pode fazer túneis por esses morros ou montanhas. Então existem várias formas de se adaptar às dificuldades ali do relevo. Já as hidrovias, elas não têm essa capacidade. As hidrovias, elas são naturais, elas seguem basicamente o curso de um rio, ou o uso dos oceanos ou lagos. Então, ela não tem uma grande facilidade de adaptação. É como se as hidrovias já estivessem prontas. Mas aí é que está. A gente vai observar que a grande parte das cidades, elas já surgem nas margens dos rios. Então, facilita para nós o transporte. Imagina, sair de um estado para outro, de uma cidade para outra, sabendo que elas passam, né? O mesmo rio passa por essas cidades. Você não teria o gasto de construir estradas, nem mesmo o gasto de construir as ferrovias. Então é muito mais barato nesse sentido. Além de que nós podemos observar, olha o exemplo aqui, enquanto cada container desse aqui, ele seria um baú, né, de caminhão, olha quantos containers um navio pode carregar. Então ele é muito mais vantajoso, um navio apenas transportando uma grande quantidade de mercadorias. Então a gente observa que as hidrovias seria, pela lógica, a melhor opção. É claro que o Brasil, lá atrás, lá na década de 30, ele fez uma opção pelas rodovias com a intenção de atrair as automobilísticas. Lembrando que o Brasil se industrializou no momento que nós conhecemos como Segunda Revolução Industrial. Naquele momento, a principal indústria da industrialização, a principal tipo de indústria era a indústria automobilística. Então, o Brasil, para modernizar, né, e para entrar de fato num processo de industrialização, ele pensava o quê? Vai construir rodovias e vai atrair as indústrias automobilísticas para o seu território. E isso de fato aconteceu. Só que em algum momento o Brasil precisava transitar. Desculpa. O Brasil precisava transitar de um transporte rodoviário, fazendo a opção pelas ferrovias ou fazendo as opções por hidrovias. Então, nós temos vários rios, né, navegáveis no território brasileiro que poderiam facilmente proporcionar essa transição, mas isso não foi realizado. E aí a gente continua até hoje sofrendo com um alto preço de produtos por conta também dos gastos com o transporte dentro do território brasileiro. Lembrando que é um território, se a gente pega o tamanho do Brasil e o tamanho da Europa, o Brasil é maior do que o continente europeu inteiro. Então pensa, um país de proporções continentais gastando tanto com o transporte para ligar as suas regiões. Então, encarece bastante o nosso produto. Seguindo aqui, o transporte hidroviário é o que possui a menor representatividade, então, como a gente viu, né, no território brasileiro. As hidrovias, uma justificativa para a negligência de investimentos nas hidrovias brasileiras é a existência de muitos rios de
planalto. Então, esses planaltos, os territórios, né, de planalto e esses rios passando por esses territórios, dificultam, é claro, a navegação, que são mais acidentados e exigem mais obras de correção para facilitar o transporte. Mas é claro que a obra já não acontece para a construção de rodovias, então por que não pode gastar com essas obras nas hidrovias, que vão ter menor gasto posterior, olha só, para manutenção? Fez uma vez, é como se fizesse uma vez e tivesse pronto, tá? Os rios de planície mais facilmente navegáveis encontram-se em áreas afastadas dos grandes centros econômicos, o que poderia também, né, trazer mudanças ou até mesmo o processo de industrialização em outras áreas do Brasil, onde estão esses rios em áreas mais planas, né, até mesmo saindo do litoral brasileiro. Por outro lado, cita-se a concentração de investimentos em rodovias em áreas onde o mais indicado seria o investimento em hidrovias, cujo exemplo mais notório é o caso da Transamazônica, uma rodovia que foi construída, olha só, paralela ao rio Amazonas. Então, por que se gastou tanto, né, durante o período da ditadura militar na construção de uma rodovia que ela anda, olha só, paralela, né, ali tem o rio passando e paralela ao rio, quase que à margem do rio, uma rodovia sendo construída. Para que isso? Seria muito mais fácil construir o porto ali nesse rio e utilizar ele para poder escoar a produção na região norte praticamente inteira, tá certo? Então, seria uma opção mais barata. No entanto, a partir dos anos 80 e sobretudo após a criação do Mercosul, que passou a exigir mais das hidrovias para a integração do Cone Sul, os investimentos públicos nessa área elevaram-se mais ainda são insuficientes. As principais hidrovias do Brasil são o Tietê-Paraná, a do Rio São Francisco, a do Amazonas e entre outras. Aqui nós temos a imagem eclusa em operação na hidrovia Tietê-Paraná. Então, olha só, gente, Tietê-Paraná, ela é uma bacia que está ligada ao Rio Prata, justamente ligando praticamente os países platinos. Então, olha só, o Rio Prata. Então, esse Rio Prata, aqui nós temos o delta dele no Oceano Atlântico, e esse rio, até mesmo os espanhóis, né, eles utilizavam bastante esses rios, fazendo os entrepostos aqui, onde surgiu, olha só, o Uruguai e a Argentina, as suas capitais, né, Montevidéu e Buenos Aires. A partir daqui, olha só, o Rio Prata, olha aqui, gente, uma integração, inclusive, olha lá, Rio Amazonas lá no norte. Tá? Então, nós temos toda essa integração. Aliás, olha aqui, gente, praticamente toda a América do Sul, né, sendo interligada a partir da bacia do Rio Prata. E é claro, para dentro do território brasileiro, nós temos Rio Paraná, que vai até, aliás, vem, né, da região aqui de São Paulo, Rio Tietê, que vai desaguar no Rio Paraná, e o próprio estado de Goiás, nós temos o Rio Paranaíba, que vai desaguar aqui no Rio Paraná. Então, nós teríamos região centro-oeste, sul e sudeste já interligada a partir dessa bacia. Lembrando que nós teríamos também aqui Rio São Francisco, Rio Araguaia e Rio Tocantins, chegando até o norte do país e o nordeste aqui com o Rio São Francisco, tá? Então, as bacias sendo bastante aproveitadas de forma a navegá-las. O transporte marítimo é uma das modalidades dos transportes aquáticos. Então, além dos rios, o mar, né, os oceanos e o mar sendo utilizados também, que ocorrem nos mares e oceanos por meio de embarcações. Então, barcos, navios, caravelas e transatlânticos. Nós temos, então, diferentes tamanhos e modelos de embarcações, sendo muito utilizadas para o transporte de pessoas e cargas a curtas e longas distâncias. É o principal tipo de transporte internacional para a comercialização de diversos produtos, onde cerca de 90% das mercadorias são transportadas por vias marítimas. E aí um exemplo disso, né, um navio de carga, olha a quantidade. Aquele outro nós observamos de cima e é como se tivesse apenas um container, né, visto de cima. Não, olha a pilha de containers que tem nesses navios. Tá? Aliás, se a gente olhar um pouquinho mais de lado aqui, olha o tamanho dessa pilha de containers. Então, uma quantidade muito maior
seria muito mais rápido e seria muito mais barato o uso desse transporte. Vale lembrar que o transporte marítimo é uma das modalidades mais antigas de forma que foi muito importante desde a antiguidade para o transporte de pessoas, bem como para o desenvolvimento do comércio. E aqui a imagem a gente observa uma caravela. Então, até mesmo as grandes navegações, né, o período dessa triangulação comercial entre Europa, África e América, as embarcações, o transporte marítimo sendo bastante utilizado. E aqui as vantagens e desvantagens do transporte marítimo. Embora seja um transporte lento, o transporte marítimo é muito utilizado para transportar cargas, uma vez que suporta grande quantidade e variedades de produtos. Isso por um custo relativamente baixo em relação a outros meios de transporte, por exemplo, o aéreo. No tocante às desvantagens do transporte marítimo, podemos citar o tempo elevado de entrega de mercadorias, uma vez que passa pelos portos e alfândegas, distantes dos centros de produção e muitas vezes congestionados, além das chances de danos nas cargas transportadas. Então, aqui as vantagens e desvantagens desse transporte marítimo. Fundada em 2002, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, é o órgão responsável pela regulação e implementação de políticas públicas na área. Embora o país possua dimensões continentais e uma extensa costa litorânea no Brasil, o transporte marítimo sofre com muitos problemas, desde os altos custos de transporte, precariedade dos portos, fiscalização burocrática, dentre outros. Então aqui a gente pode observar, olha aqui, gente, olha, o Rio Prata, passando por aqui, bem aqui embaixo, né, a bacia do Rio Prata, e aí, é claro, interligando ao sul do Brasil aqui, nós temos, desativou, tá, logo aqui ao sul, vocês conseguem observar, vocês veem aqui passando, a gente vai ter a região sul, olha, Rio Paraná, o Rio Tietê, Rio Grande, Rio Paranaíba, todos eles interligados. E é claro, ó, Rio Paranaíba aqui também na região de São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Só um minutinho que a gente já põe de novo. Então, essas hidrovias, elas estão interligadas, tá certo? E a gente consegue fazer essa visualização desses pontos, tá? Então, todos esses rios ligados aqui, né, no território brasileiro. É claro que tudo isso, olha, uma maior concentração de indústrias no litoral brasileiro. Então, qual é a justificativa? Que esses rios estão em regiões um pouco mais afastadas dos polos industriais. Mas seria fácil de fazer a integração entre eles. Inclusive, a gente tem, né, tanto aqui, ó, região centro-oeste, olha a região norte, gente, o jeito que é. As hidrovias poderiam ser muito mais bem aproveitadas. Aqui também no Nordeste, olha só, o Rio São Francisco, como ele atinge, né, grandes áreas do território. Então, poderia ser melhor aproveitado. É claro que, a princípio, teria que mudar, né, o polo industrial da região sudeste para outras regiões? Talvez sim, mas a longo prazo a gente observaria grandes vantagens no uso dele. Ou até mesmo a integração econômica. Pensa, ao invés de utilizar só as rodovias, a integração das hidrovias com o uso de ferrovias, complementando os espaços ou até mesmo complementando com as rodovias, tá? Mas a rodovia sendo utilizada como complemento e não como a principal via de acesso, certo? Seguindo aqui, por esses e outros motivos ainda, é uma modalidade de transporte pouco explorada no país, em comparação aos meios ferroviários e rodoviários. Portos marítimos no Brasil. Os portos marítimos são construções realizadas para receber pessoas e mercadorias, exportação e importação, seja em navegação marítima nacional ou internacional. No Brasil existem cerca de 40 portos públicos, dos quais se destacam. Então nós temos aqui no litoral, né, alguns dos principais portos. E em destaque, o Porto de Santos, que a gente observa aqui no litoral
de São Paulo. Situado nas cidades litorâneas do estado de São Paulo, Santos e Guarujá, esse é o principal porto do país, o qual apresenta melhor infraestrutura e elevada movimentação, além de ser o maior da América Latina. Também o porto de Itajaí, que fica aqui na região sul do país, no estado de Santa Catarina, e é considerado o segundo maior porto do país em relação à movimentação de cargas. Movimenta muitos tipos de mercadorias, com destaque para os frangos congelados, maior porto exportador do Brasil. Nós temos aqui também o porto do Rio de Janeiro, que está aqui em destaque, tá? Esse porto é um dos portos mais movimentados do país e está localizado na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Movimenta grande quantidade e variedade de cargas, desde produtos eletrônicos, automobilísticos, siderúrgicos e petroquímicos. O porto de Itaguaí, esse porto, Itaguaí, vamos achar aqui esse porto. Então, Itaguaí não está em destaque no mapa, mas olha aqui, chamado de Porto Sepetiba. Está situado na cidade de Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro, sendo um dos maiores e mais movimentados portos da América Latina. Então, junto aqui próximo, né, ao Porto do Rio de Janeiro, e aqui no mapa, pelo nome secundário, né? Então, Sepetiba é o Porto de Itaguaí. Tá certo? Porto de Vitória, um dos mais importantes do país. Esse complexo portuário engloba o Porto de Vitória, Porto de Praia Mole e Porto de Barra do Riacho. Está localizado na capital do Espírito Santo, Vitória, localizado aqui esse porto, sendo administrado pela Companhia Docas do Espírito Santo, a Codesa. E o Porto de Paranaguá, localizado na cidade de Paranaguá, no estado do Paraná. Então, nós temos esse porto mais ao sul do Brasil, aqui um pouco ao sul do Porto de Santos. É o maior porto de produtos a granel da América Latina, sendo também o maior do país em exportação de produtos agrícolas, sobretudo da soja. E temos também o Porto do Rio Grande, então, inclusive próximo, né, de onde está acontecendo aí as enchentes no Rio Grande do Sul. Inaugurado em finais do século XIX, é considerado um dos principais portos da região sul do país, situado na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que liga a Lagoa dos Patos ao Oceano Atlântico. E agora nós vemos o transporte aéreo. O modal de transporte aéreo consiste no transporte de pessoas ou mercadorias através de aeronaves, tráfego aéreo, podendo ser nacional ou internacional. O transporte aéreo é utilizado geralmente para transportar mercadorias de alto valor com necessidade de entrega rápida. Então ele é o mais veloz, mas ele também vai ser o mais caro, tá? Então ele não é recomendado para mercadorias, mas mercadorias altamente perecíveis e em pequena quantidade, ela acaba sendo levada por esse transporte. É claro, conforme o grau de urgência que ele tem. Seguindo aí, utilizado principalmente para longas distâncias, seja de forma nacional ou internacional, é ideal para o transporte de produtos perecíveis, devido ao baixo tempo de trânsito. Outra vantagem é a localização dos aeroportos, que estão nos grandes centros urbanos, facilitando o escoamento dos produtos. Então, pode ser instalado em qualquer lugar os portos, né? O frete desse modal é baseado no cálculo do peso da mercadoria, aumentando conforme o peso da mesma, ou seja, quanto mais pesado, mais caro, e diminuindo o número de produtos a serem levados, uma vez que sua carga de carregamento é baseada no peso que pode levar. No Brasil, quem coordena o tráfego aéreo é a Infraero, tanto para transporte de cargas quanto transporte de pessoas. Então aí nós temos com o território brasileiro com um total de 60 aeroportos, 72 estações de prestação de serviço de telecomunicações e de tráfego aéreo e 24 terminais de logística de carga, a Rede Teca. Na Rede Teca são prestados serviços de armazenagem e movimentação das cargas importadas, exportadas e de destino nacional. Como dissemos, o transporte
aéreo não é indicado para cargas muito grandes e pesadas. Entretanto, é um ótimo meio de transportar itens de pouco volume, como cargas urgentes, objetos de valor e produtos perecíveis. O transporte aéreo é um dos mais usados no mundo todo, pois além de rápido, é muito econômico. Com ele pode-se transportar carga e passageiros, o que o torna muito versátil. Entre as desvantagens desse método está o impacto ambiental. E aqui a gente tem um mapa mostrando justamente essa ligação aérea por passageiros. E a gente observa que essa região sudeste, né, é onde concentra a principal quantidade de voos no território brasileiro. E a gente finaliza aqui com a sugestão de um vídeo para que vocês possam ampliar o conhecimento de vocês sobre esses modais do transporte, certo? Pessoal, eu vou finalizando a minha aula por aqui. Tchau para vocês e até a próxima. Valeu!